Gostei, viu? Já adianto que gostei da primeira coletiva de Rogério Ceni como técnico do Bahia. Todo mundo esperava ele mais cara fechada, mas já começou brincando com o pessoal, falando que acompanha o trabalho de alguns, tirando sarro, teve muita gargalhada durante a entrevista, teve até a resenha dele com Baraúna, então foi uma coletiva de apresentação ali bem descontraída. Eu particularmente gostei demais. Acho que o Bahia acertou no nome do técnico Rogério Ceni. Dos que tinham no mercado, ele era o melhor. Se vai ser suficiente ou não para o Bahia atingir os objetivos, aí é outros 500. A tabela e as rodadas vão mostrar com o decorrer da competição. O Bahia que é 16º e vai pegar o Coritiba já depois de amanhã, na próxima quinta-feira, lá no Couto Pereira. Então é jogo difícil. Rogério Ceni já estreia e vai tentar implantar seu modelo de jogo. Mas ele foi bem claro também em relação à tentativa de implantar o modelo de jogo e querer dar uma cara para o modelo de jogo que ele acha melhor. Ele falou: primeiro, a gente tem que solucionar os problemas de resultado, a gente tem que vencer o jogo. Eu não vou pensar em implantar um modelo de jogo, uma filosofia que eu acho que é a ideal. E sim, eu tenho que me adaptar ao momento. E o momento é mais pragmatismo, né? Ajustar um pouquinho mais a defesa, porque ele até falou quando chegou na parte de falar dos goleiros. Os goleiros estão sendo muito exigidos, vem de uma boa fase e uma boa temporada de modo geral. E quando você vê os goleiros sendo os melhores da equipe, normalmente, no caso, Marcos Felipe sendo sempre um dos melhores da equipe, ou até mesmo o melhor de muitos jogos, significa que alguma coisa está errada. Alguma coisa está certa, que é o goleiro está bem, beleza. Mas o time está sendo muito vulnerável defensivamente. Ele tocou nesses pontos também. Falou em relação a um longo prazo, que o Bahia pode projetar estar na Libertadores daqui a 2 anos, nos próximos 2 anos. Isso aí é um papo óbvio para daqui a 2, 3 anos, porque nesse ano, de fato, é busca na salvação mesmo pela permanência na Série A, até porque Libertadores esse ano não dá mais, né? Óbvio que não. Só se o Bahia ganhar tudo a partir de agora, tem 48 pontos aí para se disputar, restam 16 jogos, 16 vezes 3, 48. Só se o Bahia ganhar, sei lá, 9 jogos empatados, isso não vai acontecer, né, gente? Pela limitação do elenco de modo natural, pode-se pensar na Sul-Americana sim, mas acho que Libertadores aí de fato é pensar primeiro em permanecer na Série A e ao mesmo tempo pensar na Sul-Americana já nessa temporada, porque o Bahia é o 16º, mas está a 4 pontos do 12º, que é o Cruzeiro. E não existe uma diferença absurda no elenco do Cruzeiro para o elenco do Bahia. E outra coisa, mais vagas vão abrir ali na Sul-Americana. Provavelmente, no mínimo, mais uma ou duas vagas serão abertas aí. Então, de um G12 vai vir um G13 ou um G14 também. Então, a diferença não é tão grande assim. E talvez o Bahia, com o novo treinador, com a filosofia de jogo mais equilibrada em relação a Renato Paiva, pode fazer com que o Bahia consiga ali um objetivo que seria bom, viu? Eu acho que a torcida do Bahia pegaria aí a caneta, assim, para assinar, sei lá, uma vaguinha na Sula em, sei lá, 14º. Eu acho que a torcida do Bahia pegaria a caneta. Eu até falei quando o Rogério Ceni foi anunciado que eu acho que a torcida do Bahia assinaria a 16ª colocação. Mas eu até corrigi durante o próprio vídeo. Pelo fato de Rogério Ceni ser um técnico que é bom em comparação à maioria, ele é um técnico ali, sei lá, de G10, G8, por volta disso, G11, é melhor do que Renato Paiva, você pode projetar algo a mais. Então, talvez a torcida do Bahia não assinaria a 16ª colocação, e sim a uma 14ª com a vaguinha garantida para a Sul-Americana, tá, rapaziada? Senhores, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Só um pouco mais para lá. Você aqui, hein, rapaz? Eu sempre te acompanho. É mesmo? Mesmo não estando aqui. E muitos de vocês também. Cinegrafista, vocês estão ok? Brunão. Cadu, por favor. Boa tarde a todos, ao torcedor do Esquadrão. Hoje é um dia muito feliz para a gente, porque conseguimos, numa conversa, convencer uma pessoa que também queria estar aqui com a gente, o Rogério, que a carreira dele por si só já fala muito como atleta e agora também nos últimos anos como treinador. Desde a saída do Renato Paiva foi uma negociação rápida,
muito por termos definido o Rogério como a nossa primeira opção, E eu também com o Bahia como primeira opção. mas também o Rogério por ter escolhido o Bahia como primeira opção. Então, as ideias sobre futebol, sobre projeto, elas estavam muito alinhadas e, por isso, a gente está muito feliz hoje de começar uma nova fase do nosso projeto com o Rogério liderando. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Aí. Bora, Bahia. Ó, que chique. Lá pro fundo. Bahia, lá no fim. Lá. Fazer o contrário do símbolo. Vamos lá. O símbolo fica do meu lado. Cadu, ajeita a bola da camisa pra cima. Obrigado. Isso. Sorrisinho aí. Sorriso? Alguém conta uma piada aí, pô. Ah, melhorou. Rogério, tu tá na Bahia mesmo. É isso aí. Sorria, você está na Bahia. Obrigado, Rogério. Obrigado, você. Deixa aqui, ó. Vocês têm alguma pergunta? Boa tarde, Rogério. Boa Seja tarde. bem-vindo ao Bahia, à Bahia. O Cadu até soltou um pouquinho do spoiler, né? Mas a gente vai lembrar do Benjamin Beck no dia 29 de julho. Chegou a citar que o seu nome poderia ser um dos postulantes a ocupar o cargo do Bahia como treinador. Como é que foi essa negociação? Começou a partir de quando? E também a sua expectativa aqui no Tricolor. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade especial na minha vida, né? O Bahia por si só, pela sua grandeza, pela sua história, seus títulos, em conjunto com o Grupo City, eu acho que talvez seja a melhor oportunidade de trabalho para um treinador no país. Então eu venho aqui pela tradição do clube, pela história do clube e pela oportunidade da junção dessas duas marcas, né? Então esse é o principal para mim. A sua pergunta, quando começou? Quarta-feira à noite. Antes disso, vocês citaram essa notícia de não sei quanto tempo atrás, mas eu nunca tive contato com ninguém. Aliás, fui conhecer o Cadu aqui agora no domingo e falei pela primeira vez no telefone com ele na quarta-feira à noite. Eu estava lá no Mato Grosso, na fazenda, e recebi a ligação na quarta-feira à noite e nós, de madrugada, de sexta para sábado, nós já tínhamos tudo certo. O Uri e o Fran aí acertaram tudo pra gente e nós já encaminhamos a vinda para cá. Domingo já era uma programação, né, a folga, né, do domingo dos atletas, o que eu acho que era necessário para a gente começar o trabalho no dia de hoje. Boa tarde, Ceni, Gelson Baraúna. Muito se falam das pessoas. Por que vocês deram risada? Você não vai brigar comigo, vai? Fica à vontade. Obrigado. Ainda não, né? Não perdi nenhuma ainda, viu? Porque... obrigado pela explicação. Tô brincando. Eu sei disso, Rogério. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Nem sempre o que falam da gente constrói quem nós somos. Exatamente. E aí, eu gostaria de lhe perguntar nesse sentido, porque ao longo, desde que surgiu a possibilidade do Rogério vir para o Bahia, até a conclusão, muita gente, né, alguns para mim falando muita bobagem e outros falando talvez coisas que eles acham, falou muita coisa. Rogério tem problema de vestiário. Rogério tem problema com a imprensa. Rogério isso, Rogério exige, Rogério aquilo, Rogério Essa aquilo parte outro. é verdade. Aí é que vem a grande verdade. Quando a gente lhe pergunta, dá a você a capacidade de responder. Sim. Até onde é mito e até onde é verdade. É uma pergunta dúbia. Eu sei que se você é São Paulino, talvez você vai considerar. Mas é porque falam-se muitas coisas e, assim, o que chega pra gente, nem tudo isso é real. Por exemplo, falam de problema de vestiário. O que a gente sabe é que no Flamengo o seu problema foi com a comissão técnica fixa, pelo menos o que chega, e não com atletas. No Fortaleza você é muito elogiado, e ainda inclusive elogiado no sentido de que você na gestão de pessoas foi fantástico, mas quando sai para a imprensa sai que é o contrário, que o Rogério briga com o jogador, briga com A, com B e com C. O que é mito, o que é verdade, que Rogério Eles falam é esse? até que você briga com as pessoas, cara. Você vê como tudo é mito.
todos nós somos competitivos, e você é competitivo. Exato, Você foi um cara Eu sou vencedor. assim, eu sou um cara extremamente profissional, eu acho que a minha carreira fala por si só. Eu sou um cara que gosta daqueles que trabalham todos os dias, que chegam cedo, que se dedicam, que querem evoluir, que querem desenvolver. Eu entendo, e como eu te falei, é uma equipe para ter calendário para 2 jogos por semana. Por quê? Porque você tem jogadores de muita qualidade técnica e que você não deixaria muito tempo parado pela rotatividade de jogadores. O que traz, às vezes, o descontentamento de um jogador ele não está participando diretamente. Mas nós somos em 33, é isso? 33 com os goleiros. Os goleiros, eu não gosto muito de goleiro, tá? Então são 29, 30 jogadores de linha. Só 10 vão jogar, 5 vão entrar. Então é difícil você manter sempre um grupo em qualquer lugar, né? E aí é onde... hoje é diferente o futebol da minha época, né? Da nossa época, posso dizer assim. Mas eu não tenho problemas, cara. Eu trato todos muito bem. Eu exijo durante aquela hora e meia, 2 horas de treinamento. E quando acaba ali, são todos meus parceiros, meus amigos. Eu juro, eu venho aqui ou em qualquer outro lugar que eu vou para fazer sempre o melhor por quem me contratou, por quem eu trabalho. Além disso, para fazer uma boa relação sempre com todos. Você falou do Fortaleza, é um grande case de sucesso na minha carreira. O Flamengo, independente do que as pessoas acham, são 3 títulos em 8 meses. Eu acho que tem um carinho muito grande por todos os caras. São caras grandes no futebol, que tem cada um a sua história, fora até do Brasil, né? E no São Paulo também. Você discutir, já discutiu com alguém na tua empresa, não? Então, é natural. E eu gosto até que quando eu fale, o atleta, se ele tiver como que discordar, se ele tiver como num vídeo de correção, se ele não concordar, eu acho que isso é produtivo e faz com que todos cresçam. Então, eu juro, venho aqui para fazer o meu melhor. E não tenho, cara, eu juro, problema de relacionamentos assim. Eu me dou bem com a grande maioria, principalmente com os que gostam bastante de trabalhar.